Boa noite. Boa noite a todos. Para mais uma releitura do Evangelho. Vamos começar hoje o capítulo número 6, que é o Cristo Consolador. E entender sobre as consolações que o Cristo veio trazer para que nós possamos entender o que se passa com a gente, nosso sofrimento, nossas angústias, e através das palavras do Cristo, encontrar forças para poder carregar esse monte de fardo que carregamos dentro da gente, que são as nossas imperfeições. Eu espero que a gente possamos levar até vocês o pouco que a gente entendeu nessa releitura, que é só um início. Aqui há um grupo de estudo que a gente tenta, através de uma colocação de um ou de outro, chegar num termo e ter certeza que todos entenderam pelo menos o mínimo possível. Entender tudo, a gente não vai conseguir, porque a gente não chegamos nesse grau de amadurecimento ainda, para entender tudo o que o Evangelho passa para a gente. Mas eu tenho certeza que alguma coisa a gente vai conseguir assimilar. Nós desse lado, vocês desse aí, né, estudando. Acabou aqui essa releitura, vocês, através desse início de iluminação que a gente vai ter através da releitura, vocês pegam o Evangelho também aí nas suas casas e através desse início vocês deem um prosseguimento. Porque cada vez que a gente pega o Evangelho para ler, a gente lê de uma forma diferente, o entendimento é outro. Se você pegar 10 vezes esse mesmo capítulo, 10 vezes você vai aperfeiçoando sua forma de ver o texto, né? Bom, já deu boa noite para eles? Já. Então, com a prece, primeiro agradecer a Deus, a espiritualidade, pela oportunidade bendita que foi concedida a nós, claro, de poder estar aqui para essa releitura. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia, por este dia maravilhoso que nós tivemos, por esta noite que está se iniciando. Pai, que o Senhor cubra todos os lares com as suas bênçãos e com a sua luz, fazendo que nós possamos ter uma noite agradável e um amanhecer melhor ainda. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto essa releitura do Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos e advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós, que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrarei descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Já aqui no começo, ele já está convidando a gente a caminhar com ele. Sim. O Pai nos faz um convite, né, Damião? Jesus faz um convite, né? Jesus nos faz um convite para nós caminharmos nos ensinamentos do Pai. O nosso irmão Jesus nos faz um convite a nós caminharmos nos ensinamentos do Pai Maior, né? Para que essas aflições, para que esse fardo
se torne mais leve. Sim, se torne mais leve. E ainda ele fala, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei comigo. Sim, apesar de todas as aflições, olha a humildade dele, que ele passou por aflições. Apesar de todas as aflições, apesar de tudo que ele passou, ele fala que ele tem leveza. Não é isso? Isso mesmo. E a suavidade com que ele quer passar para a gente, através dos seus conhecimentos, né? Para facilitar mais nossa caminhada Sim. aqui na vida, tá? Só que a gente tem um coração ainda tão endurecido, tá? O orgulho, a arrogância que a gente tem, que são os fardos, que esses são os fardos que a gente tem que se livrar. Nossos aprimoramentos que a gente vai ter que fazer, né? Conhecer a ti mesmo. Sim, conhece-te a ti mesmo. Tá? Porque se você não consegue se reconhecer para poder tirar essa montoeira que está dentro de você, como é que você vai conseguir caminhar com isso? Então, assim, na verdade, a gente tem que se acalentar e aos poucos tentar cada vez mais nos autoconhecer. Porque se nós nos conhecermos melhor, esse eu interior, esse eu espiritual, nós vamos conseguir trabalhar ele. Com certeza. Né? Aqui, uma das anotações, né, algumas coisas nós já falamos, ele nos promete, através de seus ensinamentos, o acalento que nós estamos falando, a nossas almas, resignação, suportando o melhor das aflições, que normalmente são as misérias da terra, nossas decepções, nossas dores físicas, perda de entes queridos, né? A fé, novamente ele nos convida aqui no início, a fé e a justiça de Deus, que é amorosa, que é condição de Jesus. A condição de Jesus está na lei que ele ensina. Que lei é essa? A lei do amor, da caridade e da certeza da vida futura. Lei de amor, justiça e caridade. Sim, tá? sim. Não, eu só estou aqui pensando como é bonito que se nós separarmos, todo capítulo chama a nós, um convite, né? É sempre um convite, parece até repetitivo quando a gente começa o estudo, mas não é que porque todos os capítulos nos chama a consciência novamente para uma aprendizagem. E esse em especial está bem explícito. Sim. O convite dele. Sim. E se você for colocar aqui um pouco mais para cima, desculpa. E se você vir um pouco mais para cá, você vai ver que o convite dele ainda é mais taxativo. Ele reforça o convite dele no segundo item desse capítulo. Sim. Quer ver, ó? Que você acabou de colocar aí, das dores físicas, né? Tá. Olha aqui. Todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos têm uma consolação. Com a fé no porvir que você acabou de falar. Novamente nos chama a atenção para a importância da fé, né? Como é importante essa palavra para nós. Como ela nos ajuda, como é remédio importante, né, Damião? E a fé, claro, tem que ser uma fé raciocinada, né? Sim. Que não pode ser uma fé cega, que senão você vai acabar prejudicando você e, consequentemente, outros tantos. Você segue falsas aprendizagens, falsos profetas, se você não raciocinar. Aí a gente volta no início. Aprendei comigo, que sou dócil e humilde. Porque quando você também não tem uma fé raciocinada, você perde a humildade, tá? Perde a doçura e perde a visão, né? E fica igual aqueles fanáticos que às vezes a gente encontra falando sozinho. Sozinho não, né? A gente sabe que não está sozinho. Mas eu estou falando assim para não falar que o cara está obsidiado lá na rua. Mas a gente vê muitos falando, pegando a Bíblia, e não sei nem se ele tem noção da interpretação do que ele está lendo. Tá? Não que nós fôssemos o supra-sumo do entendimento, não.
Nós não somos o suprassumo do entendimento. Nós estamos tentando aprender algo para poder melhorar a nossa forma de ver a vida. Mas a fé cega, que ele aqui convida para aprender, ele está convidando você a um estudo também. Nós não estamos aqui para criticar nenhuma religião, mas eu acho que o exemplo que você está tentando passar é assim. Por exemplo, faz de conta que eu fico jejuando 10 dias e 10 noites. E vou parar no hospital. É uma fé cega. Porque Deus não quer que eu prejudique meu organismo. Você está passando a palavra numa praça pública, para algumas pessoas é muito bonito, desde que você realmente esteja bem. Porque às vezes você fica falando palavras ao vento. Com certeza. Né? Tem que tomar cuidado. Vai. Aquele que, ao contrário, que não espera nada. Vou voltar aqui pelo 2, tá? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos têm uma consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente as amarguras, eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição. Olha a condição. A sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é leve e sua lei é suave. Sua lei é suave. Visto que impõe como dever o amor e a caridade. Olha, ele convidando. Eu já falei isso já em outras aulas, sim, né? Mas ele novamente convida. E ele chama atenção para nós em algumas palavras. Fé e confiança. Então, é engraçado que quando você confia em algo, quando você confia em alguém, você se sente seguro. A partir do momento que nós realmente nos religarmos ao Pai Maior e nós confiarmos no Pai Maior, nós nos sentiremos mais fortes. A fé e a confiança, ele está novamente falando. Olha, tenha confiança em mim. Tenha confiança na justiça de Deus. Né? Vamos lá. Aqui, ó, essa condição está na lei. Se você não ter fé e não acreditar nas palavras que Jesus veio trazer para poder aliviar as suas dores, você vai confiar aonde e em quem? Tomar cuidado, porque a gente, muitas vezes, não tem ouvidos de ouvir. Sim. E isso é muito importante. Ouvidos de ouvir e olhos para ver, para você não acreditar em tudo que falam para você. E quando eu estou falando, são os nossos irmãozinhos necessitados, viu? Porque através da sua tristeza, das suas mágoas, você muitas vezes dá brecha para que alguém chegue perto de você e sugestione coisas que você pode fazer impensadamente. Sim. Vamos ter fé, vamos acreditar um pouco mais. Aí se nós voltarmos aqui, ó, esta condição está na lei que ensina. A lei que ensina é a lei do amor. Seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. A lei do amor é a lei que ensina. Por que nós sofremos tanto? Porque nós não sabemos amar. Mas nós vamos aprender. Com certeza, a gente está na lei do progresso essa. Sim. Essa é a lei, você seguir e acreditar que você não está aqui para piorar, para melhorar. E o amor é o quê? É a fonte de todo o progresso. Sim. Vamos lá, Consolador Prometido. Vamos ler essa parte? Reflita, esse livro aqui é Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler uma mensagem que tem a ver com essa parte, tá?
reflita, o Espiritismo vem na época predita, desculpa, gente, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ela chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas, Allan Kardec, os tempos do Consolador. A permissão de Deus para que nos manifestássemos ostensivamente entre os agrupamentos dos nossos irmãos encarnados chegou, justamente a seu tempo, quando o espírito humano, despido das vestes da puberdade, com o juízo amadurecido, para assimilar algo da verdade, tateava entre as vacilações e incertezas estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das ideias religiosas, latentes na alma humana, desde os tempos primevos dos trogoditas. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo as suas possibilidades, e os méritos individuais têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade. Quando eu leio aqui essa parte e aparece a palavra verdade, daqui a pouco nós vamos chegar nela. Acho que é uma coisa que a gente tem que questionar muito. Qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? Será que essa verdade é boa para mim? Né? Muitas vezes a nossa verdade é aquelas que machucam os outros. Tem que tomar cuidado. A nossa verdade, às vezes, só serve pra gente mesmo. Não, e às vezes, gente, a gente acredita, né? Lógico que a gente, nesse burilamento, nesse cuidado que nós vamos ter com o nosso eu interior, com o nosso eu espiritual, na verdade, né, Damião, a gente vai entendendo e compreendendo aonde a gente tem que estar se melhorando. O evangelho é para nos colocar para cima. Mas, assim, uma das coisas que eu tenho que pensar, e vocês, todos nós, é assim, qual é a minha verdade? Será que essa minha verdade está fazendo bem para mim? Entendeu? Algumas vezes não faz. É por isso que o Evangelho vai convida nos ajudar, a gente a refletir sobre isso. Sim, sim. Aqui tem uma coisa aqui do Jogo Leve, que está no... Vou voltar só um pouquinho aqui, tá? Tem um negócio aqui no Livro dos Espíritos, que é importantíssimo aqui para o Jogo Leve, que é a pergunta 919A. É bem no finalzinho, tá? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento, olha só, individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tende um meio de controle que não vos pode enganar, quando estás indeciso quanto ao valor de uma das vossas ações. Perguntai, como as qualificarei se tiver sido praticado por outra pessoa? Se a censurar em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis disfarçar a verdade, e realmente Deus os colocou ao vosso lado com um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que eu faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem temor, o despertar da outra vida. Ele está convidando aqui a o quê? A se conhecer, que está aqui, tá?
nessa parte aqui que Jesus falou do jugo leve, porque quando você se conhece e começa a refletir sobre as suas ações, sobre o que você tem dentro de você, já começa a aliviar para você aquele jugo. Já começa a ficar mais suave a sua vida. Tá? Tudo começa com o quê? Com uma reforma íntima. Ele te convida para essa reforma íntima. Vinde a mim. Sim. Tá? Desculpa, até atrapalhei aqui na parte do Consolador Prometido, que essa parte aqui que você leu é muito interessante. Sobre isso que nós vamos falar agora. Tá? Consolador Prometido. Se vós me amais, guardais meus mandamentos. Né? Ele tá novamente, quem me ama na verdade, né? Quem será que já ama ao Pai, a Jesus, ao Pai, aos nossos amigos que nos ajudam? Quem será que já consegue amar, a se religar? A primeira pessoa que tem que amar mesmo é você mesmo. Sim. A primeira pessoa que tem que se preocupar em amar é você. Primeiro se amando. Tá? Para depois você, na medida que você for se amando, você vai tendo uma compreensão também melhor. Tá? Se ame. Faça algo por você. Sempre se acolha, né? Porque se você estiver bem com você mesmo. Na verdade, nós não temos pressa, nós não precisamos ter a pressa desesperada de achar que de um dia para o outro nós vamos melhorar tudo. Deus, nosso Pai Maior, não quer que nós simplesmente nos autodestrua, nos prejudique. Mas Ele quer justamente o contrário, que o Damião está falando. Aprenda a se amar, a se conhecer, a cuidar de você, a entender um pouquinho melhor você, porque tudo isso, a partir do amor que você tem por si, aí sim você vai saber amar ao Pai. Guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e não o conhece, mas vós os conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensina-vos a todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. João, capítulo 14. Aqui, João está falando da vinda de Jesus. Que ia vir alguém para fazer com que eu tivesse uma sequência nas leis de Deus. Jesus veio ensinar, só que naquela época ele era obrigado a falar por parábolas, né? Era obrigado a falar por parábolas. Que tá falando aqui da vinda de Jesus. João, ensinar todas as coisas e fará relembrar tudo o que eu vos disse. João tá anunciando a chegada de Jesus aqui. Se você reparar bem, aqui, mas vós o conhecereis porque ele permanecerá convosco. E estará em vós. É o Consolador que o Espírito Santo, que meu Pai, enviará em meu nome. Ensinar-vos-á todas as coisas. E vos fará lembrar tudo o que vos disse. Aí o que aconteceu? Jesus veio para ensinar, não é? Ele falou de um outro Consolador, que é o Espiritismo. Um outro Consolador. E esse Consolador está com a gente já há quanto tempo? Há mais de 150 anos, né? E ele veio colocar uma coisa para a gente, que é para a gente não esquecer-se nunca, que é os ensinamentos de Jesus. O Evangelho é uma coisa tão boa, que ele dá tudo para a gente tão mastigado, que a gente não tem a necessidade de ficar mastigando as palavras para tentar entender alguma coisa. Basta você prestar um pouco mais atenção no que é dito aqui, para você... Bem, o Consolador Prometido. Jesus, que é igual a amor. Rogo ao Deus, que é o Pai,
o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade. O Consolador prometido, a fim de que permaneça eternamente conosco. Faltava, na verdade, na época, maturidade para nós, e nós não faltava, na verdade, na época, maturidade para nós entendermos tudo lá no início. Então, foi mandado esse Consolador prometido para nos ajudar. E, fora isso, o Espírito de verdade cumpre a promessa do Cristo, chama a atenção à lei de Deus, que é a lei do amor, e vai nos trazer também consolação. E aí, né? Como é que ele fez isso, o Espírito de verdade? Jesus enviou um Espírito para coordenar as comunicações que Allan Kardec ia reunir, não é? Para a codificação da doutrina, né? É a manda de Jesus. Tá? A gente, às vezes, quando está num trabalho, numa casa, não precisa uma pessoa para coordenar, que é uma espécie de um gerenciamento do que está acontecendo, né? Vamos supor, lá, a gente tem a Selma, a Margarete, a Iracema, cada uma coordena um dia, tá? Ela está ali para quê? Para direcionar os trabalhos. Jesus tem um espírito de sua confiança, não é? Para direcionar o quê? Os trabalhos que o Allan Kardec futuramente ia pegar para poder codificar a doutrina espírita. Sim. Né? A gente não vamos se aprofundar muito porque é isso mesmo que aconteceu. Jesus envia um espírito para poder... Tá? Existem muitas, como é que fala? Explicações que às vezes não chegam a lugar nenhum. Então é bom a gente colocar naquilo em que a gente tem condições de até ir. A gente tem condições de chegar até aqui. Não vamos inventar coisa para o estudo ser nem mais nem menos que os outros. Mas se você reparar na codificação espírita e como ela foi feita, como foi? Um espírito coordenando. São vários espíritos dando comunicação em várias partes do mundo. Vários espíritos. E um espírito precisa estar lá para coordenar esses trabalhos. Jesus promete um outro consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer com que se lembre do que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Ele não disse tudo porque nós não estávamos preparados. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido? O Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento, chama os homens à observação da lei de Deus, ensina todas as coisas, fazendo com que se compreenda o que Cristo só disse em parábolas. Porque ele falava em parábolas, foi que nem nós falamos agora. Como é que fala? Os espíritos ainda estavam na sua infância, tudo na sua infância espiritual, né? Tudo iniciando. Então eles não teriam compreensão mesmo. Se ele fosse falar de uma forma diferente, ou ele seria crucificado antes, ou iam ficar fazendo tudo cara de paisagem para ele. É como uma criança que você chega tá na primeira série e você vai dar uma lição da oitava, não é verdade? O que aquela criança da primeira série vai entender o que o outro da oitava série está fazendo? Nada. Você vai estar falando, ele vai estar olhando para você sem entender nada. E aí as parábolas, como eram pequenas histórias com fundo moral, era mais fácil de ser entendida pelas pessoas naquela época. Hoje, que a gente acha que já entende alguma coisa, ainda é difícil. Agora imagine naquela época. Não sei onde eu parei, mas... Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas,
é porque o Cristo não disse tudo. Se vem fazer que se recorde o que o Cristo disse, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. Eu já tinha lido, mas tudo bem, gente. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a seu estabelecimento, chama os homens à observação da lei de Deus, ensina todas as coisas, fazendo com que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, o Espírito vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu, deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação dos deserdados da terra e a todos que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, aqui é aquilo que a gente tinha comentado aqui, que o Espírito da Verdade, na verdade, ele cumpre a promessa do Cristo, que ele prometeu que viria, chama a atenção para a lei de Deus, que é o amor, e ainda esse Espírito de Verdade nos traz consolação. Aqui, ó. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Porque aquela conversa de quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque muitas vezes as pessoas não aceitam o que é ensinado. Elas se magoam, como é que fala? Que fala a pessoa... Melindrada. Melindrada. Por quê? Porque ainda não tem ouvidos de ouvir, não aceita ainda as coisas. E ela se sente melindrada e sai, porque tudo afeta elas. Todos nós somos melindrados. Você falou uma coisa muito interessante agora no começo, a verdade. Sobre a verdade que só interessa a mim. Qual é a minha verdade? Tem algumas verdades que eu acredito fielmente e não são. Então, que é a minha verdade. E essa minha verdade às vezes faz mal para o outro. E às vezes a minha verdade faz principalmente mal a mim mesmo. Só que nós temos vendas nos nossos olhos. Nós estamos nos construindo, que é o trabalho do eu espiritual, que é devagarzinho, igual formiguinha. E quem quer ter os olhos abertos sobre si mesmo? Agora eu acredito assim, que por muito tempo nós não gostaríamos, até por uma certa preguiça da nossa alma, por comodismo, não ter esses olhos abertos, porque reforma íntima dói, porque se enxergar dói, mas ao mesmo tempo nos acalenta. Então, na verdade, eu acredito que as pessoas querem sim. Só que quando você começa a se despertar, você começa a ter uma pressa muito grande do que você tem que ir aos poucos. Porque Deus também não quer que a gente fique sofrendo, se sentindo os piores dos piores, nada disso. O que dá os aflitos, porque serão consolados. Mas como se sentir feliz em sofrer, não sabendo porque sofre, aí vai surgir o Espiritismo, que vai nos ajudar a entender esse sofrimento. A consolar. Essa questão do sofrer, que na verdade a gente usa a palavra sofrimento, mas lembra que nós conversamos em outras passagens do Evangelho, o que nós chamamos de sofrer e aflição, na verdade não é sofrimento nem aflição, é que os nossos olhos materiais enxergam assim, a nossa alma dolorida, a nossa alma infantil e criança vê assim, porque nossas aflições e o mal na verdade são as nossas aprendizagens. Então, será que eu não estou aprendendo nisso tudo? Porque nós aprendemos com um amigo nosso que já desencarnou, né? Que mede o tamanho da sua dor pela sua imperfeição. Ele falava muito. Tá? Mede o tamanho da sua dor pela sua imperfeição. Porque se você for reparar, faz todo sentido. Você só tem... Dependendo do grau da sua dor, é o tamanho da sua imperfeição. É claro, a gente não vai chegar para ninguém e falar, poxa, você está sofrendo, está com dor, você é imperfeito. Não. Nossa obrigação é tentar levar uma palavra de consolo a todos que precisam. A gente não vai ficar jogando na cara da pessoa, da dor dela, porque ela está sofrendo, não. O que ela menos quer é isso, ela quer uma palavra de consolo, de alívio, que é o que está acontecendo aqui no Evangelho, no Cristo Consolador. Sim.
Nesse O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, depois do 4, no meio aí, pessoal, tem assim, eu e o Damião, nós montamos tópicos sobre a questão desse parágrafo. O Espiritismo, lei da justiça. Espiritismo, objetivo útil a todas as dores e depuração. O Espiritismo, expiação do passado, traz a cura, nos explica sobre essa expiação do passado e nos traz cura. Mostra as causas das aflições anteriores e cumpre a promessa do Cristo. Assegura a felicidade, certeza de vida futura. Foi alguns tópicos que nós colocamos. Esse capítulo a gente acredita que consiga ler todo e a gente vai falando, entendeu? Mas eu falei só desse tópico aqui e depois nós vamos tirar foto para pôr na internet para vocês. A gente vai continuar nesse ou passa para outro item? O que você acha? Ler? Ou não precisa? Não, aqui não. Então aqui a gente já falou. Tudo que a gente tinha que falar sobre esse item já foi falado. Vamos fazer o seguinte? Você quer ler, filho? Esse aqui? Pode ler, que tá pequenininha a letra, para mim ficar meio difícil. Tá. Ó, antes desse o advento do Cristo... Advento dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Nós pegamos do Evangelho José Lázaro, tá? O Evangelho... O Evangelho o quê? O Evangelho que José Lázaro. Deixa eu colocar bem aqui assim, para descobrir que esse Evangelho poucas pessoas conhecem. O Evangelho o quê? Tá? Que é uma reunião, um estudo sobre os Evangelhos. Vamos falar das coisas boas. Vamos nos tornar luz, né? Vamos falar das coisas boas. Não desmerecendo outras palavras. Mas eu sempre tenho uma preocupação muito grande de nós nos pegarmos demais a palavra aflição, sofrimento e ficar nisso. E ficar remoendo. Remoendo. Não é isso. Gira e não sai do mesmo lugar. Não é para esse convite que nós estamos aqui. A verdadeira iluminação, a lâmpada e o ouro. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-lo sobre um cesto, mas sim sobre um lampadário. Assim quem estiver em casa verá a luz. A lâmpada, a verdadeira iluminação. Nem acendem uma lâmpada e põem-na sobre alqueire, mas sobre o candelabro e brilha para todos em casa. Lucas 11. Ninguém pegando uma lâmpada a põe num lugar escondido, nem sobre o alqueire, mas sobre o candelabro, para que os que entram vejam a luz. Comentários. Sabe o que é isso? Os olhos da gente é a candeia que ilumina o nosso corpo. Por quê? Porque quando você tem uma luz, quando você consegue criar uma luz, você consegue passar para os outros numa linguagem mais simples, energias positivas. Então, na verdade, você está afirmando que os nossos olhos são uma candeia que passam luz tanto para o externo e para o interno. Isso. Que sejamos luz, né, Daniel? Que sejamos luz. Comentários. O que este aforismo quer nos ensinar? O sentido simbólico desse aforismo num primeiro momento, explicitar sobre o egoísmo ainda bem presente nos estágios inferiores de nossa evolução. Trata-se de um simbolismo em que se faz comparação entre a luz da lâmpada e a luz interna. Todos nós, prestem atenção, para a gente ficar feliz, todos nós somos detentores potencialmente dessa luz interna, mas de forma velada e inconsciente, que deve ser trazida à tona na medida da evolução. Vamos nos acolher. Entendeu? A luz, a candeia. A luz e a candeia. Vamos nos acolher para sermos um farol de luz. Mas aqui ele deixa claro, na medida da evolução. Então agora, se você está passando por algum tipo de aflição, ou se você fez algo agora de manhã que você se arrependeu, tudo bem. Repensa, tenta não fazer, mas ele deixa bem claro, a gente ainda está em evolução. Esse despertar-se
dá no tempo de cada um. Eu tenho uma forma, ele tem outra, né, Damião? Uns caminham um pouco mais rápido e outros um pouco mais lento, porque é assim que caminha a humanidade. Ninguém vai caminhar na mesma velocidade do Somos outro. seres individuais, né? Temos idades espirituais diferentes. É o que ele acabou de falar. Somos espíritos diferentes em razão de experiências adquiridas através de inúmeras reencarnações. Esta luz é nomeada por vários nomes, porém representando a mesma coisa. Cristo interno, eu, divino luz no mundo, reino de Deus, entre outros. Esse é o mito milenar da encarnação divina em nós, representada por parábolas atribuídas a Jesus pelos construtores dos evangelhos. Este potencial inerente ao ser humano foi representado por tesouro oculto, pérola preciosa, grão de mostarda, fermento, entre outros. Tudo para dizer que somos, vou repetir, potencialmente essa luz. Essa luz no mundo de que somos detentores representa a fonte de vida, a saúde e a felicidade. E é essa luz de que ampliamos a resplandecência através dos tempos. Ao que Jesus, segundo Mateus e Lucas expressam, diz que não se deve egoisticamente esconder, mas sim fazê-la brilhar. Todo homem é potencialmente a luz do mundo. Perfeita vida, saúde e felicidade. Mas essa potencialidade latente deve ser uma atualidade manifesta. A lâmpada do corpo é o olho. Se seu olho for bom, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Mas se for ruim, todo o seu corpo ficará cheio de escuridão. Se a luz que há em você for a escuridão, que grande escuridão não será? Entendeu agora quando eu quis falar que os olhos é a candeia do corpo? Sim. E nós todos somos criados potencialmente para o bem. E para ser luz. Ninguém foi criado para viver na sombra, porque se fosse assim, Deus não daria essa potencialidade para nós. Não é verdade? Então um dos convites que o Evangelho nos faz claramente hoje é que nós sejamos luz, que nós acreditemos, que nós confiemos, a palavra confiança. Né? Esse livro aqui maravilhoso, quem deu foi o professor Gilberto. Puxa saco. Agradeço muito ao professor, porque isso aqui me ajuda muito, sabia, Gilberto? É maravilhoso, muito obrigado por esse presente. Bem, vamos voltar. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Você quer ler um pedaço, filho? Tá. Venham como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, ó Espiritismo, como outrora minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro atei efeixes e bem dispersos pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Se você não caminhar outra vez convidando, outra vez Jesus convidando vocês a caminhar com Ele. Quando que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai colocar em prática? Quando é que a gente vai aceitar caminhar? Estamos colocando. Pelos ensinamentos de Jesus. Nós estamos tentando. Nós anotamos aqui, ó, só há condições de seguir o ensinamento de Jesus aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. O Damião já falou sobre isso. A certeza da felicidade esperada
Traz a paciência necessária, a resignação, a coragem para seguir esses ensinamentos e ir até o fim do caminho que precisamos percorrer em cada reencarnação. Quanto mais nós seguirmos a aprendizagem de Jesus, mais nós ficaremos bem na fita, como diz os jovens. Não com certeza, viu? Resumiu tudo bem direito. Bem na fita. Quanto mais rápido a gente tentar seguir o que ele tentou ensinar pra gente, que a gente vai chegar lá. Melhor a gente vai ficar na fita. Fita, melhor na fita. Aqui a gente colocou na folha alguns tópicos. Conhecimento das coisas, saber de onde vem o homem, o Espiritismo nos proporciona. Conhecimento das coisas, saber de onde vem o homem e para onde vai. A nossa função na Terra, a consolação pela fé e a esperança. Vamos voltar, né? Mas tem uma parte aqui que eu acho que ou a gente sai correndo agora, ou a gente para e fica. Essa parte aqui. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela morte da carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz do que não estão mais aqui, se faça ouvir para aclamá-los. Orai e acreditai, a morte é a ressurreição, é a vida, é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como um cedro. Nossa! Quando eu sair daqui, eu vou levar tudo o que eu aprendi. Então é bom que a minha bagagem, quando eu sair daqui, seja boa, não seja ruim, tá? Porque a morte e a ressurreição é a vida, é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como o cedro. Sim. Tá? Vamos desenvolver isso que a gente tem de melhor em nós, como? Através do trabalho ao próximo. Porque não adianta eu parar também e me ajoelhar, rezar e não fazer nada por ninguém. Eu estou escutando. Né? Sim. Eu só consigo avançar para algum lugar quando eu consigo fazer com que o próximo, ajudando o próximo, né? Porque tem aqueles um pouco mais fracos, que necessitam de auxílio, não é? Nem todo mundo tem a mesma força de suportar certas dores, certas angústias. E nós estamos aqui para quê? Estender a mão para aquele que precisa. Sim. Para que ele não se perca. Sim, né? sim, eu estou através escutando. de suas fraquezas. Sim. Todos nós temos fraquezas. Sim. Mas o bom seria que meus olhos se abrissem e visse meu irmão do lado, Sim. que precisa de ajuda. Sim. Posso continuar? Pode. É que eu estou anotando umas coisas aqui. Pode. Homens fracos, que estáis limitados às trevas da vossa inteligência. Não afasteis a chama e a clemência divina. Coloquem em vossas mãos para iluminar vosso caminho e para conduzir-vos. Filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza, em que não estender uma mão segura ao infeliz. Olha bem, vou até ler essa parte aqui. Sinto compaixão por vossas misérias e vossas imensa fraqueza, e não estender a mão segura aos infelizes, que eu estava acabando de fazer agora, transviados, que vendo o céu cair no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vós são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão.
as utopias da verdade, que eu estava falando, para a gente não achar, não acreditar em tudo que chega aos nossos ouvidos. Ah, sim. Ouvidos de ouvir. Procura colocar no crivo da razão. Sim. Lá em cima, eu estava anotando umas coisas aqui. Lá em cima, né, Damião? Ele justifica imutável verdade. Deus é bom e Deus é grande. E ele nos convida novamente, através dos ensinamentos, iluminando nossos pensamentos, a nós sairmos das trevas, nos tornando luz. Ele nos convida e acredita que nós somos luz. E lá em cima ele fala, Deus é bom, Deus é grande. E repete também, que é uma imutável verdade. Qual é a minha verdade? Aqui é uma das verdades que eu tenho que colocar em mim. Que Deus é bom e que Deus é grande, né? Depois, esse aqui nós já falamos, mas tem uma parte, na verdade, gente, nós estamos em evolução e os nossos irmãos, nossos amigos espirituais também estão em evolução, né, Damião? Amor, orai e acreditai. Amor ao próximo, que através de virtudes vamos ressurgindo, através das nossas virtudes. Eu e o Damião fomos anotando algumas coisas enquanto nós estudávamos. Nós vamos ressurgindo. Nós nascemos todos os dias, na verdade. E nós vamos ressurgindo através do olhar ao nosso irmão também, ao convite ao trabalho, né? Ao trabalho numa entidade, na religião que você queira, acreditando também na vida eterna. Você passou pela parte do operário, filho? Tanta coisa que a gente anota. Desculpa, gente. Não vai chegar, né? Vai chegar. Tá bem no item 6 ainda. Sim. No segundo parágrafo do item 6. Tá. Você quer que eu leia ou quer ler? Deixa eu ver. Aqui. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram, raiz, são de origem humana. Sim. Tá? Então tem muitas interpretações, por isso é que eu falo, quando a gente não é criticando, nem a Bíblia, que até no próprio Espiritismo, tá? As pessoas interpretam mal, às vezes, uma leitura, tá? Conforme seu interesse. As interpretações são conforme o seu interesse, tá? E a gente vê nisso muito, infelizmente, né? Que na doutrina dominante, que é a católica. Não estou, pelo amor de Deus, não estou falando mal, mas estou falando das pessoas que interpretam como elas querem. Mas isso é em todas as religiões. Então as pessoas têm a mania de interpretar conforme seu interesse. Não se vai fazer Na verdade, nós mal. vamos tirar o exemplo da religião, nós vamos colocar assim, que nós não devemos, nós temos que tomar cuidado, é uma releitura do Evangelho, mas nós temos que tomar cuidado para poder seguir os ensinamentos de Jesus, senão o leve da cré, né? Não pode. A gente está dando o início de uma interpretação, mas as conclusões não tem que ser a nossa... fechadas, não. É por isso que o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa. Sim. Que ele convida as pessoas a raciocinar. Não quer que a nossa palavra seja como ponto de referência. A nossa palavra, a gente dá o início. Não tem que ser uma regra. Olha só, instruí-vos na preciosa doutrina. Ele nos convida a nós estudarmos, tem até na parede da casa. E assim, ele também, quando ele chama a esse estudo, ele convida a esse cuidado com alegria, não é com... tem uma amiga nossa que fala que espírita e as religiões não tem que deixar o ser humano carrancudo. Não tem. Entendeu? Mesmo. É com alegria, o convite ao amor, tá bom, Você, gente? quando chega em uma casa religiosa,
você tem que se sentir leve. Você tem que estar ali sentindo que aquele lugar vai te fazer bem, te completa. Sim. Tá? Você chegar num lugar em que você falou, carrancudo, que você vê que as pessoas têm um semblante pesado. Usar a religião, na verdade, aprender o ensinamento do Pai, para nos melhorar e não sermos julgadores. Não. Porque quando você começa a julgar, principalmente o cercadinho do outro, opa, aí fica difícil. A religião que não servir para educar ninguém, sai dela. Que nenhuma religião ela tá para fazer as pessoas serem pior do que Mas é elas o já homem, eu acredito que é o homem. Que eu acabei de é falar. o homem que não... Interpreta conforme as suas... Sim. O seu interesse. Sim. A gente, vamos para vocês aqui, nesse operário aqui, tá? Então, deixa eu só recordar alguns pontos aqui pra gente seguir, tá, filho? Uhum. Lá no início do capítulo, ele coloca assim, eu rogo ao Pai. Ele pede ao Pai, né? O Consolador prometido. E esse Consolador, Jesus, na verdade, veio para nos ajudar. E o Espiritismo também veio para nos ajudar. Então, são assim, grandes alicerces ao nosso benefício. Depois, nós, no meio do caminho, nós chamamos a atenção para a confiança, para o amor, a confiança em Jesus, para o amor e também para a credibilidade, que se ele veio nos convidar, que ele veio falar para a gente que tem um consolo, que nos ajuda, nós temos que aprender a acreditar nisso, consola as nossas dores. E outro ponto que nós batemos também é que nós somos luz. E essa luz vai brilhar cada vez mais de acordo com a nossa evolução. Eu falo assim, gente, até para eu ir aprendendo, viu? Aí eu retorno. Fala aí, filho. Bom, no item 6, nós temos o operário, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor das vossas mãos fornece ao pão terrestre. Quem são os operários? Nós. Os filhos do Pai. O filho do Pai que veio aqui a trabalho, não a passeio. Trabalhem para formar seus tesouros. E os nossos tesouros são o quê? As nossas virtudes. Melhora do seu eu espiritual, que são as nossas virtudes. Reforma íntima, religação com o Pai, orar e vigiar e ter pensamentos melhores, cultivo do silêncio dos nossos pensamentos. Então, os operários somos nós. O Pai Maior nos convida a uma fé movimentada, né? Nós já falamos sobre isso. E esse trabalho é um trabalho de dedicação de reforma íntima ou enxergar o nosso irmão, né, Damião? Com certeza. Que é o principal objetivo. Não só nós, mas ajudar aqueles que precisam. Sim. Mais adiante, lá no item 6, em verdade, lá no finalzinho da página, tá? Em verdade vos digo, os que carreguem seus fardos e assistem seus irmãos, são bem amados, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro da revolta e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento vai a poeira, que o sopro dos espíritos dissipem vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. A gente tem mania de... Todos nós temos. A pessoa que chegar aqui e falar, não, sabe, você olha uma pessoa rica, você... Nossa, como eu queria ter o que aquela pessoa tem, como eu queria aquela fortuna. A gente, de vez em quando, a gente para e fala isso mesmo, né? O pobre tem mania de invejar o rico. Mas, às vezes, você não sabe o que aquela riqueza traz para dentro da casa dele. Às vezes, dentro da casa de uma pessoa mais humilde, ela é mais feliz dentro da casa daquele que tem muito, sabia? Não existe receita de bolo, né? Não. Às vezes a pessoa, graças a Deus, dentro das reencarnações dela,
ela teve a oportunidade, tem merecimento daquela riqueza, Isso. usa aquela riqueza para o bem do outro e para si mesmo. E também tem aquelas pessoas que estão providas de muita fortuna e são infelizes. Como nós temos pessoas extremamente pobres, na miséria, e nos dão uma lição de vida absurda. Né? Com certeza. E olha o que Jesus falou aqui no item 7, no começo. Quer ler? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las, os fracos, os sofredores e os enfermos. Quando ele fala, sou o médico das almas, venho trazer vossos remédios, ele também chama a atenção para a gente, principalmente aqui nessa parte. Os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Então, ele deixa bem claro que ele é médico das almas. O que é o médico? É aquele que nos cura. O médico é aquele que nos cura. Quando nós acreditarmos que ele é o médico das almas, o nosso fardo fica mais leve. Nós temos que nos religar ao Pai e ter confiança. E depois ele fala que assim, que o preferido dele é aquele que precisa dele. Quem é os preferidos? Todos nós. Que estão Todos nós que sofremos, o Pai Maior não nos abandona. Nós temos que ter certeza. Quando nós estamos bem, tranquilos, a gente acredita no Pai Maior. Quando nós estamos passando por um problema, meio termo, enorme, grande, também não podemos julgar a dor do outro. O que o problema do outro, para ele, você acha que é uma bobeira, para ele é enorme. Então nós temos que parar com essa mania também de julgar as pessoas, né? Uma das maiores transformações que teve, tá até numa passagem, que quando Zaqueu sobe para ver Jesus, Sim. em cima de uma árvore, Sim. que tem um nome, agora que eu esqueci, Sim. que ele fala, venha cá, meu filho. Sim. Tá? E Zaqueu devolve o que ele pagou, porque Zaqueu era um cobrador de impostos, né? E devolve o que ele tinha pego a mais. E faz um monte. Olha a transformação. Sim. Tá? Sim. Muita gente olha, não presta muita atenção nessa parte. Sim. Tá? Mas olha a transformação. Outra transformação maravilhosa, né? Tá lá na Paulo Estevão, né? Que Saulo está caminhando e de repente vê uma luz, dessa luz sai a voz de Jesus, né? E ali a transformação dele. Porque ele começou a seguir os ensinamentos de Jesus. Nós já estudamos nos outros evangelhos que aquele que você acha que não tem jeito, aquele ser humano mais difícil, tem jeito. Pô, se teve para Saulo, não vai ter para gente? Fica quieto. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo aos vossos corações. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro e quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina, amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para instruir-vos e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, eu venho a vós porque me chamastes. Espírito da verdade, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Olha isso, gente. Deus consola todos os humildes e dá força a todos os aflitos. Quem são? Nós. E pedem, que a pedem, né?
Precisamos nos reconectar com o Pai e pedir em oração, em prece, temos a humildade de conversarmos com o Pai. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Mais uma palavrinha-chave, a importância da prece. É que eu achei interessante o devotamento e a abnegação. A abnegação... Eu vou ser devotada ao Pai, eu vou me devotar, como é que eu posso falar? Eu vou me dedicar aos ensinamentos dele, né? Eu vou me dedicar aos ensinamentos dele. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais. Ele nos convida a parar de reclamar e sermos vítimas novamente. Não é que aconteceu uma coisa super séria, não é que você não pode chorar, nada disso, mas ele fala, volta, né? O problema é que a gente acha que a gente é vítima de nós mesmos. Quando a gente para também com esse vitimismo... E a gente tem que aprender, e nós temos que lembrar sempre as outras lições. Nós somos vítimas de nós mesmos, que ele fala, porque tem algumas coisas que tem um véu por cima. Por isso que nós não compreendemos. Lembra da situação? Uma criança que vem no berço de uma família. Aí com 5 anos, aqueles pais passam por um sofrimento do ente querido fazer a passagem. Ali tem um histórico na criança, na família, em todo mundo. É que nós não conseguimos, a gente não consegue lidar direito com isso ainda, mas nós estamos aprendendo, né? Morais que aqui são vossos quinhão. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dá-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate... Impressão aí para mim, filho. Lê para mim esse final aí, por favor. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. Tá? Quando o sentimento de dever cumprido se faz presente em qualquer lugar, no nosso trabalho profissional aqui, eu trabalho à noite, chego de manhã, quando eu estou vindo para casa, eu sinto uma sensação muito boa de que naquela noite eu consegui cumprir com o meu dever material. E na casa espírita? O que acontece quando a gente vai para a casa espírita? Que a gente está trabalhando, que a gente segue lá o nosso sentimento de dever cumprido por estar ali e tentar fazer o nosso melhor por aquele próximo. É que eu estou procurando um negócio aqui, gente, eu gosto muito de dicionário. Todos os trabalhos são extremamente importantes na casa espírita. E ela não é remédio, não é um favor ao médium e à casa. O médium não está prestando um favor à casa. O médium está, graças a Deus, envolvida numa casa de amor e colocando remédio a você. Nós não estamos lá por causa da casa, mas da causa. Também. Que é o que mais importa, é a causa. A abnegação. A ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema. Então, na religião, renúncia à própria vontade em função de anseios místicos ou princípios religiosos. Então, na verdade, ele está falando que se você é abnegado, você vai ajudar o próximo, tá? Só pra gente, devotamento no dicionário. Amo um dicionário, gente, porque
Ato ou efeito de devotar, dedicação e devotação. Então, mais palavrinhas nos convidando. Que nós sejamos abnegados, né? Existe essa E devotar. Devotados, que nós possamos entender que esse consolo veio através do nosso Pai Maior, através de Jesus, através do Espiritismo, né? Todos esses nossos irmãos, o conjunto de espírito que veio nos ajudar, tudo isso faz parte de uma grande beleza universal e espiritual que vem nos ajudar a consolar nossas dores. Aqui, eu e Damião colocamos assim: promessa que o trabalho será recompensado através de boas plantações. O que será que nós estamos plantando? Então, se até agora eu coloquei sementinha ruim, vamos nos vigiar para colocar sementes boas, né, Damião? Bem-amados. Quem são os bem-amados que aparecem no Evangelho? Os trabalhadores, aqueles que auxiliam os irmãos, que tem a ver com essa abnegação, tá? Na verdade, ele nos coloca também como modeladores da nossa própria existência. Nós somos modeladores da nossa própria existência na Terra. Uma das conversas que eu e o Damião nós tivemos no estudo do Evangelho é que a inteligência, a fé e a moral faz parte da lei do progresso. Não adianta, né, Damião, ser extremamente inteligente e não ter moral nenhuma. E não desenvolver a moral. Nós já vimos isso também. Tem. Né? Tem. Nós já conversamos sobre isso em outros. Pessoas extremamente inteligentes, mas que infelizmente usa a inteligência para benefício próprio. Já teve em outras gravações antes essa conversa. Não devemos misturar as coisas, né, o trigo e o grão. E assim, o que é utopia e o que é verdade? O que é real e o que é irreal? O que eu estou acreditando? É uma das lições que todos nós, não são vocês, começa pelo meu próprio ouvido e do Damião. O que será que a gente está acreditando como verdade? Gente, tem um... Você quer ler, Feliz? Ó, tem um aqui, antes de nós fazermos a prece, que fala... Jesus no lar. Jesus no lar, Chico Xavier. A visita da verdade, tá? Damião vai ler, para a gente poder estar encerrando. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmático a expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Respondendo, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos. O amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentia-se o melhor de todas. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar emprestado sufocava-o. Dizia ele, em gritos comoventes, pedia uma porta libertadora. Que o conduzisse ao convite do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, previtável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava, bradava, não contava aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando meu pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-a a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo,
mas a breve tempo voltou-se a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando sucar-lhe o pranto, desesperado para si, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, descorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento, conduído, determinou ao Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de ânimo, qual se fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai, compassível, enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre temeu, cambaleante, e notada que a verdade serena lhe abria a porta da libertação. Horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu apavorido, em busca de outra forma, outra furna aonde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se em direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desenrolam-se, creem, desconsolam-se e creem, e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes, todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelam-lhe a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de condições tenebrosas, dentro das quais possam cultivar sua ilusão. Então o homem é aquilo que ele constrói para si mesmo e acredita somente naquilo que ele quer acreditar. Então, que nós acreditemos com certeza que nós somos luz e que o Pai Maior nos enviou todas as possibilidades para nos consolarmos e irmos à frente, né? Deu todas as condições possíveis para isso. Falta só a gente trabalhar como operários. Isso. Nós vamos... Não sabia? Não, para com isso, né, na internet. Gente, pelo amor de Deus. Ó, a próxima gravação é sem ele. Acabou. Pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus, Pai, de infinita bondade. Que a gente possa acalmar nossos corações, que a gente possa colocarmos como operários. Senhor, eu posso ser um operário da minha própria vida, das minhas aflições, das minhas dores. Eu posso trabalhar, Pai, ao seu nome, me dedicando com um conselho amigo, com um ombro amigo, trabalhando numa entidade, trabalhando em prol de mim e daqueles que passam. Senhor, que eu possa, Pai, entender que foi feito um trabalho maravilhoso de organização dentro da espiritualidade e até hoje está sendo feito. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Esse trabalho de nos consolar e nos dar forças para a luz. Pai, hoje o Brasil está agitado, Pai. Que a espiritualidade consiga atingir as nossas mentes, o nosso coração.
Todos os setores está agitado, Pai. O Senhor sabe melhor do que nós. Todos os setores. Pai, faz luz em cada um de nós. Pai, faz com que nós enxerguemos a necessidade da confiança e do religar. Ajuda, Pai, como o Senhor nos ajuda todos os dias, a que eu tenha essa coerência. Senhor, passa com muito carinho com seus irmãos queridos, seus filhos, Pai. Nós sabemos da proteção que o Senhor tem com a nossa casa, semente de luz, e que o Senhor tem também com todos os assistidos, todos os médios e todos os irmãos de todas as outras religiões, os ateus, Pai. Embala todos, embala todos. Maria passa com sua veste, com seu manto sagrado a todos nós. Em todos os hospitais, em todos os médicos. E os médicos do espaço, nós também estamos agradecidos nessa época de pandemia, Senhor. E assim agradecidos pelo Evangelho, pela releitura do Evangelho, do capítulo 6, nós vamos falar a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, sofredores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, meus amores. Até domingo, capítulo 7, né? Na live, às 9 da manhã. Vocês estão convidados. Um grande beijo. Todos com Deus, durmam em paz e um merecido descanso para todos. Graças a Deus.